Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Conferência dos Resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025 da Veste S.A. Estão presentes conosco o Sr. Alexandre Afrange, CEO da Veste, e a Sra. Elisa Lima, diretora de Relações com Investidores. Informamos a todos os participantes que o Earnings Release do primeiro trimestre de 2025 está disponível para leitura no site de RI da Veste, em www.veste.com, na seção Central de Resultados. Antes de iniciarmos a conferência, farei um rápido disclaimer. Esta conferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Após o término da conferência, as apresentações serão disponibilizadas no site de RI da Veste. Todas as perguntas deverão ser feitas por escrito, através do ícone de Q&A. Fiquem à vontade para enviar perguntas ao longo da transmissão. Esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast são relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, que constituem-se em premissas de diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Vamos agora à apresentação dos resultados da Veste S.A. Bom dia, é um prazer ter vocês conosco nessa manhã. Eu sou o Alexandre Afrange, CEO da Veste S.A. e eu trago hoje os destaques da operação da nossa empresa no primeiro trimestre de 2025. E na sequência, a Elisa Lima, nossa diretora de RI e também planejamento financeiro, vai se aprofundar nos números com vocês. A palavra que resume bem o nosso primeiro trimestre de 2025 é consistência. Nós tivemos na Veste um desempenho muito bom no canal de B2B, com um crescimento acima da média. Na marca Lelis, também em todos os canais, teve um bom desempenho. E na John John, de acordo com o planejado, tivemos crescimento no B2B e um same-store sales estável. Nesse trimestre, o crescimento do faturamento bruto foi de 4% e o same-store sales foi de 4,3%. Com margem bruta ajustada de 62,9%, estável em relação ao ano passado, o lucro bruto ajustado cresceu 6,8%. As despesas seguem sob controle e, com isso, o EBITDA ajustado foi de R$ 46,8 milhões, crescimento de 5,3% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Tivemos um desempenho especialmente bom no canal B2B, que cresceu 12%, impulsionado tanto por multimarcas quanto por franquias, e no B2C digital, com crescimento de 17,4%. São resultados do investimento na multicanalidade do negócio. Queremos estar onde o nosso cliente está, com uma experiência fluida. Essa estratégia se estende por todas as marcas. A Lelis, nossa principal marca, segue muito bem e consolida a posição no mercado. O faturamento cresceu 6,8% no trimestre, com um same-store sales de 6,9%, e a base de clientes cresceu 3,2%, confirmando a capacidade de atração da marca. Como divulgado no quarto trimestre, ampliar a base de clientes da Lelis é um dos grandes focos do ano de 2025. A Dudalina cresceu 7,8% e foi a marca que mais colaborou para o crescimento do B2B no trimestre, confirmando a fortaleza nesse canal. O projeto de expansão de franquias também avançou com sucesso e dentro do nosso planejamento, com a abertura de 3 novas operações no primeiro trimestre. Já estamos com 10 franquias dentro do novo modelo de operação e nosso objetivo continua sendo chegar em 30 no ano que vem. No B2C da Dudalina, o same-store sales foi de 1,3%. Fizemos um movimento estratégico de vender mais a preço cheio e conseguimos. Vendemos 11% a mais. Em contrapartida, a liquidação caiu 10%. A trajetória que traçamos para o reposicionamento da John John segue se mostrando acertada nesse primeiro trimestre. O same-store sales ficou estável e o canal B2B apresentou crescimento expressivo. A redução do faturamento consolidado da marca, de 2,2%, é explicada pelo fechamento de 6 lojas ao longo de 2024. Na Bobô, agimos para enfrentar os desafios de fornecimento que afetam linhas importantes de maior preço médio. Ampliamos outras linhas de nossas coleções a partir do mapeamento e fortalecimento da cadeia produtiva. Todos esses movimentos resultaram em uma estabilidade das vendas. E o desejo da marca está mantido, com crescimento de 8,7% da base de clientes.
Por fim, na individual, as vendas de outono e inverno faturadas ao longo do primeiro semestre cresceram em relação ao ano passado. Por uma questão de calendário, o faturamento do primeiro trimestre teve aumento de apenas 0,8% em relação ao ano anterior. Veremos um crescimento maior no segundo trimestre. Em todas as marcas e de forma consolidada na Veste, o que nos guia é a construção de um crescimento rentável e sustentável. E para isso temos 5 objetivos: aumentar a base ativa de clientes, evoluir ainda mais a experiência do cliente de maneira memorável e fluida entre canais, transformar e acelerar o canal B2B, tanto multimarcas quanto franquias, aumentar ainda mais a eficiência operacional na gestão da cadeia, otimizando compras e reduzindo estoques para maior geração de caixa, e fortalecer a infraestrutura tecnológica para dar suporte ao crescimento estratégico. Para cada objetivo, temos um time multidisciplinar focado em atingir os principais resultados para o ano. Esse crescimento rentável e sustentável da Veste só é possível andando de mãos dadas com o nosso ecossistema. Divulgamos em 29 de abril o relatório anual de 2024, que detalha os resultados, avanços e desafios que marcaram nosso desempenho ao longo do ano, com ênfase especial para a evolução dos temas ambientais, sociais e de governança. Reiteramos os compromissos que fizemos no ano passado. Na frente ambiental, são esses os propósitos para 2025. Enviar as metas de redução de emissões de carbono para o Science Based Targets Initiative, trabalhar com pelo menos 25% da matéria-prima produzidas por fontes de menor impacto, já chegamos em 18% em 2024, e realizar a transição dos plásticos necessários para a operação do B2C para plásticos reciclados. As compras já foram iniciadas. Na frente social, também já tivemos resultados importantes. Em 2024, chegamos a 32% dos cargos de liderança ocupados por pessoas pretas, pardas e indígenas, portanto, acima da meta de pelo menos 30% em 2025. E com 62% de alta liderança composta por mulheres, seguimos acima dos 50%, compromisso mínimo anteriormente assumido. Além das metas de 2025, temos também objetivos para 2030, apresentados no relatório, que reforçam a visão de que o crescimento da Veste está profundamente alinhado à construção de um futuro mais sustentável. Governança. Nós trabalhamos com alto padrão no segmento do novo mercado. Transparência é fundamental. Com objetivos estratégicos, vamos crescer com foco, inovação e responsabilidade. E agora eu quero passar a palavra para a Elisa, para ela analisar os números com mais profundidade. Muito obrigado. Bom dia! Muito obrigada pela participação na apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Estamos em uma trajetória consistente de construção do crescimento de longo prazo da Veste. Essa direção está refletida na gestão financeira da companhia e no desempenho dos diferentes canais de vendas. A receita bruta do primeiro trimestre foi de R$ 325 milhões, com um aumento de 4% em relação ao primeiro trimestre de 2024. O canal B2B é uma das principais avenidas de crescimento da Veste e tem apresentado excelentes resultados, com uma receita 12% acima do ano anterior. O B2C teve um aumento de 2,9%, com um aumento de same-store sales de 4,3%. Esse desempenho foi puxado principalmente pelo B2C digital, que teve um incremento de 17,4%. Essa evolução reflete investimentos feitos pela companhia, um deles o lançamento dos aplicativos. Os apps da Dudalina, John John, Individual e Bobô já representam mais de 20% das vendas do B2C digital dessas marcas no trimestre. O canal de outlets apresentou uma queda de 9,3% e tem agora uma participação de 5,5% no total das receitas. A redução das vendas nesse canal é um resultado do movimento de redução dos estoques feito no ano passado. Assim como a eficiência, vinda dessa redução dos estoques, as vendas a preço cheio continuam sendo o grande foco da companhia e ficaram em linha com o primeiro trimestre de 2024, em 69%. Tivemos um lucro bruto ajustado de R$ 168,9 milhões no trimestre. O ajuste feito nesse trimestre foi para deixar o valor comparável com os exercícios anteriores à adesão à desoneração da folha, que foi realizada em 2024. A elevação desse lucro bruto foi de 6,8%, com uma margem ajustada de 62,9%, que é a mesma do primeiro trimestre de 2024. O impacto da elevação da participação do canal B2B, que naturalmente tem margens mais baixas, foi mitigado pela redução do canal de outlets. O EBITDA ajustado foi de 46,8 milhões, 5,3% acima do primeiro trimestre de 2024, com uma margem EBITDA ajustada de 17,4%,
uma redução de 0,3 pontos percentuais. As despesas seguem sob controle, ainda que tenham apresentado uma leve elevação em relação à receita líquida. Os principais aumentos foram em despesas variáveis dos canais B2B e B2C digital, que apresentaram um crescimento de 2 dígitos de vendas. Vale reforçar que no primeiro trimestre do ano passado, tínhamos apresentado 31% de redução das despesas de marketing, pois iniciamos um processo de retorno a patamares normalizados desse investimento. Na última linha, tivemos um prejuízo ajustado de 10,5 milhões. O resultado antes do IR ficou em linha com o ano anterior. Dentro da nossa estratégia de traçar um crescimento rentável e sustentável, seguimos em um patamar saudável de endividamento. A dívida líquida foi de 123,8 milhões de reais, equivalente a 0,8 vezes o EBITDA ajustado acumulado, mesmo patamar de 2024. Divulgamos no resultado de 2024 que o principal foco financeiro da Veste no momento é a melhoria da geração de caixa. Dentro desse plano, demos continuidade no trimestre ao movimento de redução dos estoques, com melhora no ciclo financeiro. O estoque registrado foi de 271 milhões de reais, uma redução de 34 milhões, ou seja, 11,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. É importante sempre fazer essa comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, devido ao impacto da sazonalidade. Essa gestão financeira disciplinada é essencial para continuarmos investindo em iniciativas estratégicas da Veste, como o crescimento do canal digital e o fortalecimento da infraestrutura tecnológica, assim como a implementação dos novos conceitos arquitetônicos nas lojas. Para isso, o CAPEX de tecnologia e lojas e operações foi de 25 milhões no trimestre, o equivalente a 9,2% da receita líquida. Nesse plano de investimento, inauguramos uma nova operação de Dudalina no Ribeirão Shopping e reformamos a loja de Bobô do Pátio Batel em Curitiba. Convido todos a conhecerem essas operações. Encerramos o primeiro trimestre com uma evolução positiva em projetos importantes para o crescimento da Veste, como ampliação do canal B2B, a expansão das franquias de Dudalina e a aceleração do canal digital. Também mantivemos a disciplina no controle das despesas e dos estoques, o que é fundamental para a melhoria contínua da nossa capacidade de geração de caixa. Estamos organizados e preparados para o crescimento rentável e sustentável nesse ano e nos próximos. Agradeço a atenção e a participação de todos. Vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar a sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Olá, bom dia. Muito obrigada pela participação de todos. Temos duas perguntas. A primeira é do Pedro, que nos pergunta quando que nós esperamos que os investimentos feitos vão começar a gerar crescimento e qual que é o horizonte que a gente enxerga para que os retornos desses investimentos virem resultados efetivamente para a companhia. Certo. Bom dia, Pedro. Obrigado pela pergunta. Os investimentos que nós temos feito, eles já têm trazido retorno para a companhia. Se você pega as lojas reformadas, elas já estão nos trazendo retorno, né? Elas têm um crescimento acima da média das lojas não reformadas. Mas lembrando que a gente tem aí 1/3 das lojas, da base de lojas reformadas, então das 176 lojas, aproximadamente 60 já estão nesse novo formato, então ainda tem um caminho pela frente. No canal de B2B, a gente também já vem colhendo os nossos frutos dos investimentos que têm sido feitos ao longo desses últimos 2 anos. No B2C digital, a gente também apresenta aqui um crescimento bastante sustentável e a John John a gente começa a ver esse crescimento a partir do ano que vem. Esse ano é um ano que a gente entende como um ano de estabilização para a marca. Perfeito. E temos aqui uma segunda pergunta do Rui, que nos pergunta, semelhante, né? Qual é o plano da empresa para um crescimento de receita no futuro? Tá certo, obrigado, Rui. O plano de crescimento, ele continua, a gente está trabalhando, como a gente vem divulgando, num crescimento de longo prazo, um crescimento rentável e sustentável. Então, a gente não está fazendo qualquer tipo de atalho para apresentar um crescimento que não seja um crescimento que se sustente ao longo do tempo. Então, em Lelis, o nosso plano é aumentar a nossa base de clientes, a gente entende que a marca tem atratividade para isso, e aumentando esse número de clientes ativos, a gente cresce o nosso negócio.
O canal B2B é um driver de crescimento, sem dúvida nenhuma, tem espaço bastante ainda importante para a gente acelerar esse crescimento. No canal B2C digital também tem bastante espaço para crescer. Em franquias, como a gente divulgou, a gente tem um plano onde a gente já entregou, já está com operação de 10 lojas franqueadas, dado da Lina, e até o ano que vem, ao longo do ano que vem, a gente chega em 30. E esse basicamente é o nosso plano de crescimento bastante focado em rentabilidade e num crescimento sustentável aí ao longo do tempo. Perfeito, muito obrigada, Alexandre. Essas eram as nossas perguntas, então passo a palavra para você para o encerramento. Tá ótimo, eu agradeço bastante a presença de vocês, o interesse na nossa empresa. Digo que estamos bastante entusiasmados com a evolução do que nós estamos fazendo nesses últimos anos e com todo esse plano que a gente tem ainda pela frente. Muito obrigado pela participação. A conferência da Veste SA está encerrada. Obrigado pela participação de todos e tenham um excelente dia.